A aula será basicamente gravada assim, de perto, para que vocês possam entender. Vamos confeccionar nesse momento o corpo da bonequinha. Para confeccionar o corpo da bonequinha, vocês vão precisar moldes do corpo, moldes da perna e o molde dos braços. Esse molde do corpo vocês deverão cortar 2 vezes no tecido principal e 2 vezes no forro. O tecido principal vocês podem usar tanto poliline como cotton ou qualquer malha que estique. E para a questão do forro, vocês podem usar feltro, TNT, entre outros. Os braços e a perna deverá ser cortada do mesmo jeito, 2 vezes no tecido principal, 2 vezes no forro. 2 vezes no tecido principal, 2 vezes no forro. Lembrando que você precisa de 2 braços e 2 pernas. Então, você vai precisar de 4 vezes no tecido principal, 4 vezes no forro. 4 vezes no tecido principal e 4 vezes no forro. Eu já cortei o meu aqui e dei uma adiantada para vocês verem como vai ficar. Esse é o molde do corpo. O bom é que vocês, quando fizerem, vocês marquem onde vai ser a parte aberta. No caso do corpo, a parte que vai ficar aberta vai ser essa aqui onde está identificado como aberto. Vocês vão costurar daqui, fazer a volta todinha na costura e encerrar aqui. Os braços, deixa eu pegar o molde do braço aqui, a perna e o braço. O braço eu vou deixar no molde de vocês marcadinho aqui, ó, com o nome aberto. Vocês deverão colocar sobre o molde de vocês e marcar. Lembre de deixar essa abertura, que é por aqui que vocês vão virar a peça de vocês. Venham costurando, cuidado com as curvinhas dos dedos, para poder ficar um dedo perfeito. Façam a volta e encerrem aqui. Isso, nos 2 braços, deverá ser feito esse procedimento. Lembre de deixar essa marcação para poder virar depois. No caso das pernas, será um pouco diferente. Vocês vão marcar onde vai ser a parte aberta, mas aí vocês não vão costurar ele completamente. Vocês vão iniciar aqui nessa marcação, vão vir com essa costura e encerrar aqui. Vocês vão começar nessa outra marcação, vão descer e vão parar aqui. Essa parte será costurada em seguida. Eu vou levar na máquina essas 3 peças, essas peças, e volto para mostrar a vocês como fica. Você costurou a perna dessa marcação até o finalzinho da perna e desse finalzinho da perna de novo até a marcação. Essa parte vai ficar aberta. Feito isso, nós vamos cortar o excesso de tecido, tá? Se você já cortou, deixando a margem de costura certa, tudo bem. Se não, retire o excesso de tecido para ficar até mais fácil de você trabalhar com ele. Esse resto de tecido, se você quiser dar peso na boneca, você poderá colocar dentro para acrescentar um peso nela. Agora você deve fazer o seguinte: vou retirar os alfinetes. Eu gosto muito de prender com alfinete, porque os tecidos deverão ficar presos dessa forma. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Forro, tecido principal, deixa eu botar lá lado de cá, fica mais fácil. Forro, tecido principal e tecido principal, virado frente com frente e forro novamente. Todas as peças foram cortadas desse jeito. Forro, tecido principal virado frente com frente, tecido principal e forro. Feito isso, cortou o excesso da perna, você deverá pegar essa parte que ficou aberto no finalzinho dos dedos. Vocês vão dobrar, deixando costura com costura, e vão levar na máquina, passando uma costura aqui no finalzinho, um pezinho de máquina nesse finalzinho para fechar o pé. Eu vou passar em todas as peças e volto pra gente começar a montar a nossa boneca.
Depois de passar a costura em todos os modos, vocês vão precisar virar. Eu deixei essa mãozinha para virar junto com vocês, mas o restante das peças não tem segredo. A parte que ficou aberta, vocês usam para virar. Lembrando sempre de dar um piquezinho nas curvazinhas, para não ficar todo engelhado, tá? Para virar a mãozinha, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão vir com muito cuidado e separar os dedinhos. Cuidado para não cortar o tecido. Corte todos os dedinhos. Dê um piquezinho nas curvas, para facilitar. Retira o alfinete. Eu gosto muito de utilizar esse instrumento de ferro, que é também usado para encher boneca. Eu gosto muito de trabalhar com ele. Você vai pegar, todas as peças vão ser feitas dessa mesma forma, tá? Vocês vão virar a peça devagar. Tenham cuidado, como a nossa peça não é uma peça grande e a gente forrou ela com TNT, a resistência do TNT é muito baixa. Ela não tem nem comparação se fosse o caso de forro com feltro. O feltro, ele ajuda bastante na hora de virar, porque ele é mais grosso. Já o TNT não. Eu vou virar essa peça devagarzinho. Vocês devem virar devagarzinho. Dedo por dedo, tá? Não fica difícil, porque o TNT, ele é fino. E isso ajuda na hora de virar. Só tenham cuidado para vocês não baterem com muita força ou forçar muito e rasgar o tecido, tanto o TNT como no meu caso o poliline. Olha só, os dedinhos ficam perfeitos, porque nos nossos moldes eu faço questão de fazer uma curva bem larga e aí vocês devem respeitar essas curvas largas para que a costura fique impecável. Mãozinha, mãozinha, perna e perna. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos encher só a metade da perna, das duas pernas, os bracinhos só a metade e o corpo não deve ser enchido agora. Eu vou encher e volto pra gente continuar. Eu quero mostrar pra vocês uma coisa que aconteceu comigo quando eu tava enchendo. Quando eu fui encher, eu peguei só a parte da cobertura do tecido principal. Isso não deve acontecer, vocês devem encher pelo meio, entre os dois forros. Para encher o bracinho, vocês vão devagarzinho, colocam um pouco, levam até o dedo e enchem os dedinhos. Lembrem sempre de encher primeiro os dedos, para depois vocês virem enchendo o restante da peça. Porque se vocês encherem a peça e depois tentar encher os dedinhos, vocês não vão conseguir. Então vão levando um pouquinho de enchimento para lá. E aí, ou com a ajuda de um palito de churrasco, uma tesoura também adianta, que eu já enchi muito boneca com tesoura, só tendo cuidado para não rasgar, vocês vão enchendo. Certifique que os dedinhos estão todos cheios, você pode tocar no dedinho e ver se ele precisa de enchimento. Ou se o enchimento chegou até o final, tá? Encha todos os dedinhos e depois que você encher o dedinho, é só você vir completando a peça até a metade. A perna, o braço, só deverá ser enchido até a metade. Para encher, eu uso essa fibra normal. Não tem segredo, saiu colocando. O importante é que você deixe ele bem durinho. Ele tem que ficar bem firme mesmo. Porque senão a sua bonequinha não vai conseguir ficar em pé, se esse for o seu interesse. Tá? Eu enchi a perna, as duas perninhas até a metade, ó, pode olhar aqui que tá seco. Os dois bracinhos até mais ou menos a metade e o corpo eu não enchi. Feito isso, nós vamos para o nosso pulo do gato. Para articular as bonecas, eu uso essas vasilhinhas de festas, que a gente compra em material de artigos de festa, de aniversário mesmo, para colocar docinhos. Eu uso essas vasilhinhas, elas têm a base. Gente, desculpa o barulho de carro, porque eu moro numa BR, mas nós já estamos providenciando um estúdio maravilhoso para os nossos cursos, em breve, tá? Para vasilhinha você precisa de um espaço, uma vasilhinha dessa, ela tem mais ou menos 5 centímetros, a base dela, e a tampa tem 5,2 mais ou menos. Esse é o tamanho da minha vasilhinha.
Para fazer a articulação, eu vou precisar dessas vasilhinhas, vou precisar de 4. E vou precisar de olho de amigurumi. O olho de amigurumi é esses olhinhos que a gente usa para fazer amigurumi mesmo. Ele é específico para isso. Eu vou usar 4 dele. E as 4 travas. Nós vamos fazer o seguinte, vamos pegar o nosso corpo, vamos arrumar ele bem direitinho na parte de baixo. É importante que ele fique totalmente virado, 100% arrumadinho, tá? E aí, com a régua, eu vou medir essa parte de baixo, onde vai ser o pé. Eu vou medir 2 centímetros e vou marcar. Você não deverá fazer o corte na costura. Se você fizer na costura, você vai precisar levar na máquina de novo. Então, faça um pouquinho à frente. E marco 2 centímetros do outro lado também. Onde eu fiz essa marcação, eu vou dar um pequeno corte. Eu fiz a marcação a 2 centímetros do final da costura. E aí, eu venho com a tesoura e dou um pequeno cortezinho. Tanto no tecido principal, como no forro, tá? Para furar o forro, a pecinha mesmo, a tampinha de amigurumi, ela fura. Então, não se preocupe, se for o TNT. Do outro lado, do mesmo jeito. Você deverá dar um cortinho onde você marcou. No tecido principal, principalmente. E no TNT, você não se preocupe que a sua peça de amigurumi, ela fura. Se caso for feltro, você pode pegar a ponta da tesoura e forçar um pouquinho que já fura. Tá? Agora nós vamos fazer o seguinte. Vocês vão fazer o seguinte. Vão pegar a peça, deixe ela sempre posicionada da forma correta para evitar que vocês furem o lado errado. Então, as minhas peças vão ficar assim, tá? Eu vou pegar essa perninha, eu começo geralmente pelas pernas. Eu vou pegar a perna e a vasilhinha vai ser posicionada assim. Essa tampa, olha só, ela tampa assim. Então, a tampa vai ser colocada na perna com essa parte de encaixe virada pro corpo. Deu para entender? A tampa, ela deve ser colocada dentro da perninha, aqui, com essa parte de encaixe virada para o corpo. Eu vou posicionar ela aqui dentro. Lembrando desse detalhe, é muito importante para sua articulação ficar bonita. Coloco ela aqui dentro e arrumo ela direitinho. E vou vir com o meu olhinho de amigurumi. Olha, pode ser o olhinho de urso de pelúcia, pode ser o focinho do urso de pelúcia, se você tiver aí sobrando. Contanto que ele tenha essa parte de trás comprida e tenha uma trava, tá? Vamos colocar o olhinho aqui dentro. Nesse buraco, deixa eu mostrar a vocês o que eu fiz, eu esqueci de mostrar. Nessa vasilhinha, nós vamos furar um buraco. Eu usei ferro de soldar, é bem baratinho. Se você não tiver ferro de soldar, vocês podem fazer isso com uma faca. Ele deve ficar um tamanho que o olhinho passe, olhe, que ele passe e não fique apertado. Porque se ficar apertado, quando você forçar para entrar, esse objeto vai quebrar, essa vasilha vai quebrar. Então, eu vou colocar o olhinho agora nesse buraquinho que eu fiz. Eu sempre procuro furar no centro mesmo da vasilhinha. Essas vasilhas são fáceis porque no centro ele tem uma marcação. Vocês vão posicionar bem arrumadinho, olha. Bem arrumadinho, puxa todos os tecidos. Depois de arrumado, eu venho aqui por trás e eu forço o meu olhinho. Quando eu forço o olhinho, eu fico vendo onde é que ele tá passando. E com a tesoura eu dou um cortezinho só pra ele passar. Ó. Ele passou. Tá vendo? Eu só dei no tecido principal e o TNT ele se rasga com facilidade. Eu vou colocar agora essa travazinha dentro daquele furinho que você fez. E venho aqui por dentro do corpo, olha, a travinha sai dentro. Dentro do corpo eu vou pegar essa parte, que é a parte que a gente colocaria o docinho, e vou colocar ela encaixando, como se eu estivesse fechando o potinho, tá? Você pode colocar ele assim, como você pode colocar ele ao contrário.
Eu particularmente acho melhor colocar ele ao contrário e colocar enchimento aqui para reforçar. Mas se você quiser colocar ele fechando, também pode. Vamos colocar ele ao contráriozinho assim. A tampa ficou aqui, ele vai vir ao contrário, tá? Vou colocar ele aqui dentro, eu não sei se vocês vão visualizar bem, mas a única coisa que eu vou fazer, ele está assim dentro da minha perna e entrou para dentro do corpo. Eu vou vir com essa peçazinha e vou encaixar ela assim, ó. Deixa eu tentar mostrar a vocês. Vou tentar encaixar ela assim. Só isso. E em seguida eu vou pegar a trava e vou colocar aqui. Para que fique travado aqui e possa correr o meu corpinho aqui. Tá? Se vocês não conseguirem visualizar direito, porque é complicado de mostrar aqui dentro. Mas é só isso que eu tô fazendo. Vou posicionar essa travazinha no buraco. É complicadozinho mesmo, porque o corpinho é pequeno. Mas não se preocupe, é só vocês olharem, porque eu tô tentando mostrar e fazer ao mesmo tempo, então fica complicado. Mas eu vou posicionar aqui. Deixa eu procurar onde tá a minha travinha. Encontrei. Posicionei. Eu aconselho vocês a apoiar a vasilhinha de vocês. Ela não vai estar assim, com a travinha. Eu recomendo que vocês apoiem. Deixa eu botar a travinha aqui. Eu recomendo que vocês apoiem esse trabalho de vocês em algum lugar para vocês botarem a travinha, para evitar de quebrar a vasilha, tá? Eu apoio ela aqui, posiciono a trava e aperto. Só isso. Deixa eu posicionar aqui na mesa e aperto e ela trava. Ó. Olha como a trava de vocês fica perfeita. A mesma coisa a gente vai fazer na outra perninha. Eu vou fazer com vocês novamente, ó. Tenham cuidado, esse é um momento importante. A minha perninha não ficou aqui virada pra cima. Essa deverá ficar virada pra cima. Então, a tampinha vai vir nessa perna com a parte de fechar virada pra cá. Que é onde eu vou posicionar a outra trava. Então, vamos colocar ela aqui. Vamos vir com o olhinho de amigurumi. Deixa eu botar ela aqui. Pronto, ela entrou. Vou vir com o olhinho de amigurumi. Vou colocar ele aqui. Olhinho de amigurumi, olho de urso. O focinho do ursinho de pelúcia também serve, eu já usei. Eu tinha uns aqui e eu usei, tá? Se vocês puderem pedir ao vendedor para olhar qual é que tem a trava maior, melhor ainda. Quanto maior a trava, melhor. Eu vou agora ajeitar meu tecido, ó. Fosso, só pra marcar, pra mim ver onde é que tá essa travinha, ó. Só pra mim ver onde tá a travinha. Dou um cortezinho no tecido principal e o TNT ele cede. Olha que interessante, ele cede todinho. Se fosse feltro não cederia, mas o TNT ele cede. Vou vir com essa trava, vou posicionar no furinho que eu fiz inicialmente a 2 centímetros de distância do final da costura. E aí eu vou posicionar, vou vir aqui dentro, vou colocar essa partezinha, que é a parte onde levaria os doces. Eu vou colocar ela dentro do corpo, com a parte de trás, o fundinho dela virada para a trava. Vou colocar a travazinha passando por dentro do furo que eu fiz. Já vão arrumando o tecidinho de vocês, ó. Quanto menos tecido tiver entre a trava e a vasilha, melhor ainda. Posiciono em um lugar plano, para que eu tenha apoio de botar essa trava. E aí eu venho com a trava, ó. Coloco ela dentro e forço. Não tem segredo, é só uma questão de posição mesmo, de vocês apoiarem bem. Artesanato é para ser feito assim, devagar. Vocês vão vendo qual é a melhor forma para vocês. Qual é o melhor lugar para vocês trabalhar. Ó, já travei. Coloquei as travas da perna e a trava do braço não tem segredo, é do mesmo jeito. O nosso bracinho, ele faz isso aqui, ó, pra poder continuar. Nessa quinazinha que ele tem, que vocês estão vendo aqui, essas duas quinazinhas, eu vou enfiar aqui no tecido pra marcar bem onde é que ele tá pendurando, olha, gente. E nessa quinazinha aqui, eu vou medir 2 centímetros também pra baixo, tá? Vou medir 2 centímetros. Deixa eu botar aqui. Vou medir 2 centímetros e vou marcar. A mesma coisa eu vou fazer do outro lado. Vou medir 2 centímetros e vou marcar.
Feito isso, eu vou fazer o mesmo procedimento. Vou dar um cortezinho aqui, vou dar um cortezinho aqui e vou colocar as duas travas da mesma forma que eu coloquei na perna, eu vou colocar no braço. Eu vou fazer isso e eu volto pra gente continuar o vídeo. Com o corpo de vocês já todo presinho pelas articulações, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos virar essas partezinhas que vocês fizeram, vocês deixaram aberto. A gente vai completar o enchimento dela todinha, deixando bem estruturado. Encha todas as partes. Encha as pernas, as duas perninhas que ficou aberto e o braço também. Eu vou encher, a única coisa que eu vou fazer aqui, minha gente, é encher. Eu vou parar o vídeo pra me encher, porque senão o vídeo vai ficar muito longo só comigo enchendo assim, ó. Não tô fazendo nada mais do que encher. Ó, deixa eu encher uma pra vocês verem. E aí eu paro o vídeo. Pra vocês não acharem que tem algum segredo. Na verdade não tem segredo nenhum, é só encher. Olha, só fiz encher. Vou encher as outras e aí eu volto. Eu enchi o corpo, os braços e a perna, porém ainda não fechei, porque eu quero mostrar a vocês como é que eu fecho. Pra fechar, eu faço o seguinte, eu pego uma linha da mesma cor do tecido, ou o mais próximo possível. No caso desse meu tecido, ele é conhecido aqui como nude. Eu não sei como é que vai chamar na região de vocês. É um tecido cor de pele, não da minha pele, que eu sou negra, mas é um tecido mais cor de pele. Nós vamos pegar a agulha e vamos dar uns pontinhos invisíveis. O que são pontos invisíveis? Eu inicio bem no comecinho e vou dando pequenos pontozinhos de um lado. Aí eu olho onde é que vai encerrar, ó, não sei se vai dar pra ver. Eu vou colocar ele bem do outro lado reto e dou um ponto bem pequenininho. Vou levar pro outro lado pra me visualizar onde ele fica reto. Se você já tiver costume de dar ponto invisível, eu geralmente faço como eu faço. Você já vem, ó, pegando de um lado e do outro. Ele fica assim mesmo, cheio de pontozinho. Uma costura continuada. Se você quiser, em qualquer momento, você já pode puxar para unir sua peça. No meu caso, eu gosto de puxar no finalzinho mesmo, tá? Então, a gente vai trazendo de um lado, do outro. Se você quiser já pegar primeiro o forro, para depois pegar o tecido principal, também pode, tá? Ou se você quiser, você já pega os dois, forro e tecido principal. Feito isso, eu puxo, olha. Olha que legal, eu puxo. E aí eu venho com uma agulha mais grossa. Deixa eu pegar uma agulha grossa aqui nas minhas coisas. Eu venho com a agulha grossa e vou ajeitando esses pontinhos, colocando ele pra dentro. Ajeitando pra dar outra puxadinha, pra deixar ele bem arrumadinho. Ó. E aí puxo novamente, arrumo os meus pontos. Se você vê que precisa dar outra volta voltando, você pode dar, viu? O importante é você fazer o acabamento bem bonitinho. Você pode voltar, você pode ir ajeitando o pontinho de vocês, ó. Vão ajeitando, vão alinhando. Se quiser, passa outra costura com pontinhos invisíveis para ficar mais bacana. Vou dar uma arrematada aqui bem pequenininha. E vou jogar essa linha pra dentro. Eu gosto de fazer assim, eu dou uma arrematada. Pego essa linha saindo em qualquer canto do corpo e corto. Se vocês quiserem, vocês podem fazer assim. Olha só. Vem aqui, puxo o tecido de forro, ó. E vou prender primeiro o tecido de forro. Se vocês fizerem isso, vocês vão ter dois trabalhos, que vocês vão ter que costurar primeiro o tecido de forro e depois o tecido principal. Mas em compensação, vocês vão ter um trabalho mais bem acabado. Eu particularmente acho que fica mais bonito assim. Vocês pegarem o forro e depois o tecido principal. Eu tô mostrando os dois jeitos, porque aí vocês escolhem o jeito que vocês querem fazer. Pra costurar o forro, eu não dou ponto invisível. Eu dou um ponto normal, só pra unir o forro mesmo. Eu vou mostrar a vocês de uma forma e de outra pra vocês verem o que vocês acham. Olha só. Quando você pega o forro, o bracinho fica mais bem acabadozinho, mais fininho, mais sustentado. E depois você vem pelo tecido principal. Olha só.
Existem essas duas formas. Eu particularmente gosto primeiro de pegar o forro e depois o tecido principal, para poder fechar. Mas aí fica muito a critério de vocês, tá bom? O importante é vocês fecharem essas 4 costuras e deixarem bem acabadazinha. Dê uma caprichada, costure devagarzinho. Quanto menor os pontozinhos, mais bonitinho fica. Quanto menor o ponto, mais bem acabado vai ficar. Eu vou terminar de fechar o braço, vou fechar a perna e aí eu volto para mostrar a vocês como ficou a nossa bonequinha pra gente terminar de montar ela, tá? O nosso corpo. Só um instantinho eu já volto. Eu fechei fechei as pernas, fechei os braços. Eu queria mostrar pra vocês, olha como a articulação fica bacana. Vocês estão vendo? Ó. Essa articulação eu mostrei no canal do YouTube. Se você quiser nos acompanhar lá, é só o Baby Arte Bonecas. O nosso canal tá recheado de dicas. Então veja como a articulação de vocês fica perfeita. Tá bom? Agora nós vamos pro nosso próximo pulo do gato. Como seria? Eu quero articular esse pescoço. Então o que que eu faço? Eu pego um cano, que a gente chama de cano de 40. Ele tem 4 centímetros. A boca dele, quando você mede aqui, dá 4 centímetros. Eu pego aproximadamente 10 centímetros dele, corto, pego o tecido do tecido principal, tá vendo? E aí eu vou cobrir ele. Para fazer isso, eu cortei um retângulo de 16 por 10, 16 por 11. 16 por 11, vou fechar assim, tá? Vou passar um pezinho de máquina bem pequenininho aqui e outro aqui para fechar essa sacolinha e colocar o cano. Deixa eu fazer isso e eu já volto para mostrar a vocês. Eu costurei aqui e aqui. Vou virar essa espécie de saquinho, tá? Vou pegar o meu cano e vou revestir. Só vou colocar ele aqui dentro, tá bom? Ó, vou vestir ele com esse saquinho. Olha só. Eu vesti ele. E aí vou colocar na minha boneca. Pra fazer isso, colocar ela sentadinha, tá? Gente, a articulação fica maravilhosa. Só vocês fazendo pra vocês verem. Eu vou abrir espaço dentro da boneca. Vou afastar os enchimentos e vou encaixar esse cano aqui dentro. E aí eu coloco a costura virada pra trás, pras costas da boneca. E o que é que eu vou fazer agora? Eu vou alinhar todo esse tecido, vou arrumar ele. E agora eu vou dar um ponto invisível, segurando, prendendo o meu pescoço ao corpo. Eu deixei para entrar dentro da cabeça aproximadamente 4 centímetros só, tá bom? Precisa mais do que isso não. Então eu vou prender agora esse pescocinho com pontos invisíveis. Ó, ele fica a conta certinha da abertura que vocês deixaram. Então ele é super fácil de trabalhar. Coloco a linha aqui e venho corpo, pescoço. Só fazendo um press-ponto mesmo, um pontinho mesmo, prendendo corpo ao pescoço, só isso. Não tem segredo, olha. Eu pego no pescoço e aí pego no corpo. Pego no pescoço, pego no corpo. Se caso a costura de vocês não ficou assim, bem justinho como a minha ficou, você pode dar um pontinho aqui e outro aqui. No caso da minha, ela ficou a ponta certinha do cano. Eu só vou prender esse pescoço no corpo, pra gente encerrar o nosso corpinho e iniciar a próxima aula, que será a da cabeça, tá? Lembrando que cada aula, cada parte do corpo vai estar num vídeo separado para facilitar para vocês. Então, se vocês têm dúvida do corpinho, volta pro começo, coloca novamente. Se tiver alguma dúvida e quiser esclarecimento, vocês podem entrar em contato com a gente. Nós estamos à disposição. Se inscreve no nosso canal no YouTube, tá? Nos acompanha no Instagram, no Facebook, tá aqui.
O corpinho de vocês está pronto para receber a cabecinha. Ele fica assim. Se você quiser que ele fique em pé, é só fazer um sapatinho estruturado. E a nossa bonequinha só de corpo, ela ficou com 39, 38 centímetros. Até a próxima aula e muito obrigada por ficar até aqui com a gente.